Fala pessoal, vamos para mais um conteúdo, né, aqui no nosso canal. Mas para você que ainda não está inscrito, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Regis Brito, analista CNPI aqui da casa, daqui da Capitalizo. Para você que não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações aí para você receber em primeira mão. E para você que ainda não segue a Capitalizo aí nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, né, em qualquer rede social aí que tiver, nós estaremos ali presentes. Então vamos aí para mais um conteúdo, né? O conteúdo de hoje é um conteúdo que eu considero, né, muito importante. E eu quero que você deixe aqui nos comentários aí qual a ferramenta que você utiliza, se você já ouviu falar num conteúdo, né, chamado Fibonacci, né? Pô, Fibonacci. Regis, eu sempre ouço falar desse camarada, né? Quem é esse camarada aí que é famoso? Então, não somente eu vou falar, né, quem foi Fibonacci, né, o que é a ferramenta, como que se usa aí de uma maneira mais padrão, de uma maneira mais tradicional, mas vou mostrar para você como é que eu utilizo o Fibonacci para operar diariamente para fazer dinheiro, né? Tanto na parte de projeção e principalmente na parte de retração. E aí que mora o detalhe, né? Aí que é o pulo do gato ali, que a gente com muito tempo de tela, muito tempo aí, muitos anos operando, a gente acaba, né, tanto como analista e como operador de mercado, a gente acaba tendo alguns insights, né? E a partir do momento que a gente começa também a ter prejuízo, né, gente, a gente acaba, né, não cometendo mais os erros lá do passado, né? Então, eu antes, né, não tinha tanto conhecimento da ferramenta, ou operava ela padronizando para todos os ativos, e é aí que eu quero conversar com vocês justamente a respeito disso, né? Mas antes disso, antes da gente começar, né, eu tenho algo aqui legal para vocês. Deixa eu ficar pequenininho aqui, compartilhar a tela, porque, né, a Capitaliza aqui, a gente parece uma mãe, né? Parece uma mãe aqui que está sempre com promoção aí para vocês, né? Então temos aqui, né, o cupom aí de desconto, né, apenas para o Capitalizo completo, um cupom aí internacional, 35% off à vista no boleto, 25% off no cartão e até 12 vezes. Então apenas para o Capitalizo aí completo, né? A gente parece uma mãe aqui, né? Então tá dando essa promoção, deixa eu botar grandão aqui para você. Então tá aqui, ó, apenas para o Capitalizo completo, cupom internacional, né, 35% off ali à vista no boleto e no cartão em até 12 vezes. Então agora vamos para o conteúdo, né? Então vou colocar aqui, vou ficar pequenininho aqui do lado aqui, mas estou com vocês aí, fique tranquilo. Vou ficar bem menor aqui do lado. Então, primeiramente, né, quem foi esse camarada aí, né, Regi? Quem é esse tal de Fibonacci aí, né, que todo mundo fala? Então, Leonardo de Pisa, né, Fibonacci, foi um matemático italiano do século XIII, né, é antigo, né, gente, é das antigas. Então, esse daí, justamente, né, você vê como ao decorrer aí de tanto tempo, né, como é que a gente ainda faz uso aí e faz dinheiro, né, justamente com o que ele trouxe para a gente aí. Então, do estudo a partir de coelhos, né, ele pôde identificar e difundir a sequência de números que recebeu o seu nome, né? Então, vamos discorrer um pouquinho aí a respeito disso, né? Então, a gente já falou, né, do matemático ali, do Leonardo de Pisa, e ele, através desses estudos, aí, ele fez uma sequência de números, né, que recebeu o nome dele. E essa sequência, eu vou tentar explicar de uma maneira breve e básica. Primeiro eu vou nessa parte conceitual, depois eu vou mostrar, fica até o final aqui no vídeo, que eu vou mostrar no gráfico como eu faço para operar, como você vai ter ali um insight ali, algumas retrações, aquela retração ali que é o filé mignon ali do mercado, e alguns ativos não respeitam essa retração, respeitam uma outra retração que é que eu vou mostrar para vocês. Então fica até o final aí e deixa aí nos comentários se você opera usando Fibonacci. O Regis, isso aí não serve para nada, né? Esse negócio de Fibonacci, Fibolacho, Fibolaço. Então vamos lá. Então, essa sequência, né, do Fibonacci, ela consiste em uma sucessão de números. Nessa sucessão, ela vai definindo os dois primeiros números na sequência como 0 e 1, números seguintes são obtidos por meio da soma dos seus dois antecessores. Vou dar um exemplo. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Ou seja, você sempre pega o resultado, soma com o anterior e vai tendo essa sequência de números de Fibonacci, né? E através dessa sequência, ele identificou que a razão de um número pelo anterior
ela chega próximo a um número, que é um número ouro, né? O Golden Number aí que ele chama, que é justamente 1,618. Olha onde a gente vai chegar, né? Esse número 1,618, a partir disso, ele começou a entregar justamente aí essas retrações, né, que a gente vai ter esses números. Então aí tem o livro, né, o Segredo da Lei da Natureza do Universo, que o Elliott indicou que a base matemática para o princípio da onda estava nesses números aí, né, de Fibonacci. Então a gente tem aí esses números, né, que a gente vai mostrar aqui, e a gente tem, né, uma sequência, né, que é o número que a gente chama da retração áurea, né, do Fibonacci. Por que retração áurea? Porque imagine o seguinte, né, então o ativo ele sobe, né, ele sobe ali numa tendência, ou ele cai, né, nós vamos falar primeiro da tendência de alta, e a partir do momento que ele está numa tendência de alta, né, ele chega num determinado momento que ele precisa de um respiro, né, ele precisa corrigir, ele por exemplo, que aqui que os compradores estão na força, né, estão comprando, e chega um determinado momento, né, que esses compradores, eles, opa, vou dar uma descansada, né, tô cansado, e justamente nesse cansaço, nesse respiro, é que vai acontecer a retração, ou seja, fiquei de fora, Reg, o que eu espero então? Retração, né? A retração de Fibonacci. Então vai acontecer tanto na ponta vendida quanto na ponta comprada, né? Então estamos falando aqui, nesse exemplo dessa retração áurea, que é justamente 61,8%. Fica até o final que eu vou mostrar isso no gráfico, como é que a gente vai traçar, né? E como é que a gente vai operar. Então, aqui o ativo puxou desse fundo até esse topo, né, e chegou aqui, ele jogou até uma estrela cadente, né, que é um padrão aqui, né, de reversão de tendência ou de pelo menos uma reversão temporária. Então, a partir do momento que ele chegou aqui, ele começa a corrigir. Ele corrige primeiramente, na primeira retração, 38,2%, depois 50%, e depois ele vem aqui nessa retração áurea que a gente chama, que é de 61,8%. Então o ativo veio aqui, corrigiu, subiu mais um pouco, veio aqui, corrigiu, né, perdeu, corrigiu até 50%, não segurou, e aí ele veio corrigir justamente na retração de 61,8%. O que acontece aqui, né, gente? Por que esse número, né? Esse número ele é muito respeitado pelo mercado. Então, compradores que estão, né, injetando dinheiro aqui no ativo, por exemplo, e quer que ele suba, né, ele já pegou parte da tendência, ele já fez realização, e aí, justamente nessa retração, ele vai entrar novamente. Os robôs, né, vão estar posicionados justamente nesse patamar de preço para também entrar novamente comprando. E aí o preço vem, né, corrige até essa retração e novamente sobe e rompe aí o topo anterior. Então isso aí que eu quero deixar para vocês primeiramente aí de mensagem, e agora a gente já vai para o gráfico, né, até para a gente já ver qual é o comportamento disso dentro do gráfico. Vamos lá. Vou pegar o gráfico aqui, né, estou pegando um gráfico de um ativo. Regi, não sei fazer nada, não sei traçar. Então primeiramente eu trouxe um gráfico limpo aqui, né, então está no gráfico aqui de CIA, né, para quem gosta aí do varejo, setor de varejo, gráfico diário aqui de CIA, que até no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo aqui no dia 26 de abril, né, 2023, né, ela fechou em 1,48% de alta. Deixa eu olhar. Regi, não sei traçar, então eu estou aqui no Profit Chart, né, da Nelogica, e aqui a gente pode, primeiramente, se você não tem um olho clínico para identificar topos e fundos, por exemplo, né, você pode vir aqui no indicador, né, e colocar aqui topos e fundos, né? Então ele vai já te dar aqui detector de topos e fundos, vai colocar lá no gráfico e já vai te dar, né, ali os topos e fundos. Eu não gosto desse padrão aqui, eu prefiro deixar aqui na aparência, né, a opção somente dos rótulos. Aí eu deixo um rótulozinho aqui, né, desenho, aparência, deixo na cor preta, né, deixo tudo aqui pretinho, pronto. Aí aqui, o que ele está aparecendo aqui? Ele já começa a me dar aqui, ó, topos e fundos, tá vendo? Então deixa eu botar aqui, ó. Então aqui onde tem a setinha, ó, eu tenho um topo, né? Aqui onde eu tenho a setinha aqui, ó, tenho outro topo. Aqui onde eu tenho a setinha aqui, ó, eu tenho outro topo. Então ele vem me identificando topos, né? Topos e fundos. E aqui eu tenho os fundos, ó. Tenho aqui um fundo, né? Tenho aqui outro fundo, né? Então ele está me identificando aqui
esses patamares, caso você não tenha, né, um olho clínico. A gente está aqui só no Price Action, né, onde os candles brancos são os candles de compra, candles pretos são os candles de venda. O que é esse candle amarelo aqui, Reg? Não interessa agora, né? Não interessa o que é o candle amarelo. Fica até o final que eu vou falar o que é o candle amarelo. Brincadeira. Então vamos lá. Então, a partir do momento que você identificou topos e fundos, e você está fora, estou fora, né? O que eu quero? O que eu faço aí? Eu quero comprar. Então, primeiro, né, vamos olhar aqui essa pernada, né, que CIA deu, né, essa pernada que ela deu aqui no dia. Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse dia aqui, que foi um fundo que ela fez aqui no dia 1º de março. Né, 1º de março ela fez esse fundo e ela fez o topo lá naquela região que ele testou 2 vezes, aqui 8 de março e depois no dia 13 de março. Ok? Então, a partir daí, a gente vem aqui. Então, aqui a gente tem também, né, no Profit Chart, as projeções e as retrações aqui de Fibonacci. Então, digamos que eu pegue esse fundo, né, até esse topo, né, que ele testou. Então, a gente tem aqui do 0 até o 100%. E eu quero justamente aquela retração que eu falei para vocês, né? A primeira retração 38,2%, 50%, 61,8%. Para quê? Para que eu faça minhas compras, já que eu fiquei de fora. Então, esperando aquela puxada, olha só, gente, olha só como o negócio funciona, né? Então, aqui de 0 a 100%, e aí o preço começou a corrigir. Corrigiu na primeira retração, né? Que aqui de 38,2%, você poderia ter feito compras aqui. Então, é o que eu sempre falo, Reg, eu tenho uma mão aqui de 6 mil reais, 5 mil reais, 4 mil reais. Então, você coloca isso e fatia. Fatia em 3, fatia em 4. Né? Por exemplo, aqui usando só as 3 retrações, 38,2, 50%, 68,1, você poderia fatiar 6 mil reais em 3. Né? Então, se ele voltou a 38, entra com 2 mil. Se ele voltou ali, entra com mais 2 mil. Ou então entra só com 1.000, né, na primeira retração, porque pode ser que o mercado venha a cair mais. Aí na outra eu entro com 3 mil e depois eu entro com o resto da minha mão para ter aí a sequência do movimento. Então você vai fazendo um preço médio na região do filé mignon ali, né, da região de compra. Então ele retraiu justamente aqui na região, né, de 50%. Então o preço respeitou, e aí que mora o pulo do gato. Aqui que eu quero falar para vocês. Alguns ativos não vão respeitar o 68,1%, que é o número mágico ali, a retração áurea, né, de Fibonacci. Ele vai chegar no 50%. E grande parte dos ativos, até com a alta volatilidade, né, e às vezes com um volume muito alto, o ativo não recua tudo isso. Né, ele vai recuar ali na primeira retração e, quiçá, nos 50%. Então, muitos ativos, a grande maioria que eu opero, inclusive, eles obedecem principalmente 50%. Então é uma região ali que eu fico sempre, né, pronto ali com meus canhões, ali com todo o armamento que eu tenho para começar. Né, eu não pego a primeira retração, eu começo as minhas operações justamente nos 50%. Caso ele caia mais um pouquinho, até o 68,1 ali, aí eu acabo, né, operando mais um pouco. Mas eu gosto muito dessa retração, eu opero a retração de 50%. E é o que aconteceu aqui em CIA. Então vê que o preço quando bateu aqui, né, ele já subiu mais 15%, ele corrigiu novamente, já subiu novamente aqui 22%, né? Então agora ele já retraiu de novo aqui na primeira retração. Então esse aqui é um exemplo. Vamos para outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui Banco do Brasil, né? Banco do Brasil aqui está com um fenômeno aqui bem interessante também. Por quê? Vamos lá. Então aqui a gente tem, né, novamente, aqui região de fundos aqui de Banco do Brasil. Então a gente tem aqui um fundo que ele fez dia 7 de fevereiro, né, na região de preço aqui de 37,53. Aí ele veio aqui, fez outro fundinho aqui, também nessa região aí, no dia 3 de março. Né, veio novamente testar essa região aqui, até caiu mais um pouquinho, né, aqui na região de preço de 36,70, 36,90 e foi embora. Né? Aí ele foi, né, foi cavalo encilhado aqui e aí realmente puxou, ele fez um inside candle aqui e depois, a partir dessa máxima rompida, né, Banco do Brasil puxou aí 14%. Né? E eu fiquei de fora, né? Digamos que você tenha ficado de fora. O que eu faço? Retração de Fibonacci, gente. Simples, simples assim. Né? Espera o preço retrair. Então ele fez desse fundo aqui até esse topo, né? E a gente vai esperar o que para fazer compra? Esperar ele retrair. Né? Eu não faço compra ainda. Por quê? Porque ele está, né, numa região de topo, gente. Você não quer comprar topo, né? Você vai comprar topo, o mercado vem corrigindo, você vai ficar no prejuízo. Então espera.
né? Paciência, gafanhoto. Paciência, gafanhota. Então espera o mercado corrigir. Então vê que ele corrigiu, já fez outro fundo aqui, mas fundo ascendente, mas ele fez já um topo aqui que ele não conseguiu, né, ter tanto progresso. Então vamos aguardar ele retrair na primeira retração, nessa região de preço aqui, por exemplo, de R$ 41, né? É uma região, tá, pessoal? É uma zona de preço. Não tem um número, né? Um ponto certo. Então não tem ponto, tem uma região, tem um range aqui que a gente quer trabalhar. Então onde é que eu quero trabalhar nas compras aqui nessa retração? R$ 41. Se ele retrair até os 50% é R$ 40,21, R$ 40,19, né? Então nessa região aqui, né, nessa região que eu vou marcar aqui para vocês, é onde a gente quer fazer compra, né? A gente quer fazer compra justamente nessa região, que é onde? Aqui, né? É aqui, né? Então aqui eu quero fazer minhas compras, ó. Aqui eu vou encher meu carrinho, né? Então toda essa região aqui, eu vou botar até o triângulo aqui, um retângulo, que é justamente onde está a retração, né? Então toda essa retração aqui, né? Toda essa região aqui eu vou querer fazer. Então quando ele entrar nesse caixote aqui, eu começo a fazer minhas compras. Né? Então, esse aqui é um exemplo aqui de retração e como eu faço, tá, pessoal? Aqui como eu opero, como a gente consegue fazer dinheiro. E por fim, né, vou mostrar o Ibov aqui. O Ibov aqui no sentido, na ponta contrária. Né? Então, a gente na tendência de baixa, também a gente faz, né, a marcação ali, a retração ali do Fibo. Né? Então, e por fim, né, fica comigo até o final, eu vou colocar aí como a gente faz também para achar os nossos alvos aí e os stops, tá? Então vou operar ali também um outro ativo. Então aqui no Ibov, né, mesma coisa. Então a gente tem aqui, né, o Ibov na tendência de baixa, né, caiu. Então a gente pegou esse topo aqui até o fundo que ele marcou, né? Então ele veio aqui, veio marcar fundo aqui, a gente marcou região de 97.400, né? Então o Ibov veio, e aí o que ele veio? Corrigiu até a primeira retração, que é a região de 104 mil. Né? Então foi a região de 38,2%. Ele corrigiu, né? Voltou a cair novamente. Depois ele veio, fez um pivô de alta aqui e corrigiu justamente ali no nosso número mágico, né? No 61,8%. Olha só, gente, como bateu aqui, ó, e respeitou, né? Nessa região que está a seta aqui, ó. Vou botar aqui o retângulo, ó. Então, nessa região aqui, ele bateu, respeitou, deixou um padrão aqui chamado Shooting Star, né, ou estrela cadente. Então, aqui ele deixou esse padrão. E aqui, o que a gente esperava do Ibov? Justamente que ele voltasse a cair. Né? Então, ele veio corrigindo até lá e vai seguir a sua tendência, que é a tendência de baixa. Né? Então, a partir do momento que ele veio aqui, testou e começou a cair, perdeu aqui a região de 106 mil, né, ele já começou a recuar novamente aqui, ó, já caiu cerca de 3%, 3,44%, fechou hoje aqui, né, teve um fechamento de hoje aqui do Ibov, né, fechamento de 102.312 no dia de hoje que eu estou gravando, e continuando aqui, né, a sua pernada de baixa. Né? Então, isso daqui é muito importante, né? Ver como ele respeita as retrações, quer seja na alta, quer seja na queda. E agora, no final, né, que eu vou mostrar aqui para vocês? Né? O que a gente pode fazer também para fazer a projeção. Né? Aqui é o gráfico agora que eu vou mostrar, que é o gráfico do petróleo. Vamos lá, que foi o que eu operei aqui no dia de hoje. Então, deixa eu mostrar aqui o gráfico do petróleo. Petróleo WTI, tá, pessoal? Então, tem aqui alguns indicadores. Deixa eu botar aqui no gráfico. Deixa eu só minimizar para ficar melhor. Então, o petróleo hoje aí também numa tendência de baixa, né? E a gente veio operar aqui o petróleo justamente. Deixa eu fechar aqui os indicadores para ficar melhor. Pronto. Para ficar somente aqui, né, o preço. Então, o que a gente teve no petróleo aqui no dia de hoje, né? Até para ficar claro. E agora eu vou falar do Fibonacci para a gente fechar da projeção. Né? Então, a gente teve, né, o petróleo trabalhou aqui numa cunha, né, cunha ascendente que a gente fala, e a cunha ascendente parece contraintuitivo, mas quando ela está no movimento de cunha ascendente, a gente quer operar vendido, ou seja, quando ela romper, como ela rompeu aqui, essas partes dos fundos, né, que a gente traçou aqui, um fundo, dois fundos, e aqui a gente tem a região de topos aqui da cunha. Então é uma cunha que está no sentido ascendente, e quando ela rompe aqui o patamar dos preços embaixo, a gente vai operar justamente isso daqui, ó, que é a projeção aqui do breakout aqui da cunha. Então quando eu projetei isso aqui para baixo, esperei ela confirmar, a confirmação se deu nesse candle aqui, né, esse candle aqui que me deu a confirmação. Então, a partir do momento que ela veio para baixo, né,
que ele rompeu para baixo, eu comecei a operar vendido no petróleo. E qual era o meu alvo? Aqui que eu falo da projeção de Fibonacci, né? Então a gente vem aqui, se eu projetasse somente o candle rompido, né, que foi o candle que eu operei aqui na ponta da venda, então eu poderia colocar a projeção dele para baixo, né? O alvo seria pelo menos ali, né, 2 vezes ali esse alvo para baixo. E ele veio, né, veio muito mais aqui, né, pessoal? Ele acabou vindo aqui na região de preço, né? O petróleo rompeu, né, veio mais de 2 vezes a mais, rompeu um pivô anterior aqui na região de 75,10, né? Veio trabalhar aqui a 74,83, né? Eu fiquei vendido até ainda agora, né? Eu estava vendido, ainda estou vendido, na verdade, eu estou carregando essa posição justamente, né, respeitando a expansão de FIBO, ou seja, eu tenho ali e sempre colocando uma relação de risco-retorno positiva para a gente. Ou seja, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Ou seja, se eu levar um stop, né, eu vou levar um stop ali acima daquele candle ali. Mas eu projeto pelo menos 2, 3, 4 vezes o alvo para baixo para que eu faça aí justamente a minha operação, né, ganhadora. Então, gente, basicamente, né, o que eu queria trazer para vocês aí no dia de hoje é justamente isso, né, de falar sobre Fibonacci, né, e a maneira como eu opero Fibonacci, né, e é a maneira correta, né, não é a maneira, digamos assim, errada ou correta. Você tem que adaptar o Fibonacci para o ativo que você está operando, né? Tem ativo que é mais volátil, é menos volátil. A retração de 50% é uma retração que está sendo muito respeitada, né, na grande maioria dos ativos. Então, se você espera a primeira retração por 50%, né? O Regis falou lá que é uma retração que está sendo, né, mais ali operada, porque entra robô, entra os players, porque pela volatilidade chega no 50% de retração, já entra na ponta comprada novamente, se ele está em tendência de alta. Contrapartida, né, se ele está em tendência de baixa, na retração ali de 50%, players vão começar a agir na venda novamente, né, para empurrar o preço para baixo. Então era isso que eu queria trazer, a maneira de como operar. O Fibonacci funciona assim. Então tem muita gente, né, falando por aí, né, falando que Fibonacci não funciona, eu coloco isso, não funciona para nada. Então a gente aqui, né, como analista e como operador, a gente traz, né, todo o embasamento teórico, logicamente, e traz a parte prática para você. Então, se a prática tem que ver o que vai funcionar nesse ativo, né, naquele outro determinado ativo. Então, funciona dessa maneira, você colocando, né, a retração, respeitando 50%, e aí você entrando e montando a tua posição, quer seja na compra ou quer seja na venda. Para expansão, mesma coisa. Você operou vendido, né, o mercado vai cair, você vai sempre colocar aquela relação risco-retorno, né, que sempre você vai ter uma maior rentabilidade. 3 para 1, 4 para 1, né, para que se você tomar o stop, né, mas se você também, a operação for para o teu lado, você vai ter uma rentabilidade bem maior. É isso aí, pessoal. Se inscreve aqui no canal, né, deixa teus comentários aí a respeito de Fibonacci, se você já usava ou se usava de uma outra maneira. E é isso aí. Tchau, tchau.